Falamos sobre família, aprendizagem, escola, emoções e mentalidade, sobre os desafios reais de pais, mães, professores e alunos e, principalmente, sobre caminhos possíveis. Apresentação: Gisele Maltaca de Almeida, educadora e mentora sistêmica. E esse é o seu encontro com uma educação mais consciente, humana e transformadora. Toda segunda das 14 às 15 horas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que, se não estiver ouvindo, acompanhando ao vivo esse programa, você poderá acompanhar através do nosso YouTube, das nossas plataformas digitais, a qualquer momento do dia, da tarde, da noite, daí você escolhe. Hoje é dia de estreia. Ao meu lado aqui, Gisele Almeida Maltaca, ela que estará iniciando no dia de hoje a apresentação de um programa que irá ao ar todas as segundas-feiras, das 14 às 15 horas, aqui pela Rádio Paraná Oficial. Eu, Alexandre Domingues, como diretor da Rádio Paraná Oficial, tenho que dar as boas-vindas, como dou as boas-vindas a todos que iniciam uma nova jornada, um novo ciclo dentro da comunicação. Seja no rádio, seja na televisão, seja pela imprensa escrita ou por vídeo. Sempre nós abraçamos a todos aqueles que iniciam esse ciclo na comunicação. E isso faz com que eu venha aqui te dar boas-vindas, Gisele, que você, a partir de agora, venha escrever mais uma história na sua vida, dentro da comunicação. E é para poucos levar a comunicação com seriedade, com verdade. Muitas pessoas que usam o microfone e as formas de comunicar de forma errada. Mas hoje a gente abre espaço para falar de educação, para falar em ensinamento, acolhimento e direção. Para isso, ela já está aqui, presente em nossos estúdios, para fazer a abertura do programa Vozes que Educam, das 14 às 15 horas, toda segunda-feira aqui na Rádio Paraná Oficial. Bom dia e boa tarde e seja bem-vinda, Gisele. Muito boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aqui pela Rádio Paraná Oficial. Boa tarde à minha convidada, Eda Rocha. E hoje eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que decidiram, escolheram ouvir um pouco mais sobre educação. O Vozes que Educam nasceu do desejo de transmitir, de levar além o conteúdo de mais de 20 anos trabalhando em escola, 20 anos de educação, juntamente com toda a minha experiência pessoal e profissional na área de educação sistêmica, englobando tanto a parte emocional, mentalidade e conexão, sem esquecer, claro, da nossa espiritualidade, né, Eda? Hoje, eu, Gisele Maltaca de Almeida, mãe de 4, tenho 2 filhas comigo, 2 já estão com Deus, e os desafios que a educação me trouxe, tanto na minha vida pessoal, como criança, adolescente, na minha área educacional, me fizeram olhar de outra forma para a vida. Então, eu quero apresentar a nossa convidada, que também traz vários desafios. Edaiane Rocha é mãe de 5 e a Edaiane traz um olhar, uma conversa, né, para a área de projetos de impacto social. Tenho certeza que o que ela vai contribuir com a gente hoje é grandioso, né? Seja muito bem-vinda. Eda, fala um pouquinho dessa maternidade, né? De como foi receber essa missão, maternidade. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos escutando, né? Nos vendo. Em primeiro lugar, eu quero te desejar muito boa sorte e agradecer por estar aqui com você nesse primeiro dia tão especial, como lembrado um dia após o Dia das Mães, né? Sim. Nós que estamos aí na batalha pela educação das nossas crias, dos nossos filhos, né? Para mim, ser mãe dessas 5 pessoas, ela é de fato uma missão divina, né? Eu sempre disse que abriria mão de muita coisa na minha vida, menos da maternidade. E a maternidade veio de forma dupla por 2 vezes, então eu sou mãe de gêmeos por 2 vezes. Eu tenho gêmeos de 15 anos, o João e a Maria, o João Pedro e a Maria Eduarda, e eu tenho a Ana Clara e a Rafaela com 4 anos. E entre eles eu tenho o Emanuel, então nós temos filhos que moram juntos no céu, né? Sim. O Emanuel estaria com 6 anos agora, ele nasceu com 36 semanas, era um cardiopata grave, incompatível com a vida, e permaneceu comigo 14 dias. E
mas sempre presente. Ele tem o lugar dele dentro da nossa casa, da nossa família e do nosso coração. Olha só. E para você que está nos acompanhando aqui, tanto pelo YouTube da Rádio Paraná Oficial, quanto pelo site da rádio, também estou transmitindo para quem está assistindo aqui pelo Instagram. Vou convidar para quem está no Instagram, clicar lá, radioparanaoficial.com.br para nos ouvir, ou pelo YouTube, Rádio Paraná Oficial. Aí vocês vão poder ver a mim, ver a Eda também que está aqui comigo, para a gente trazer um pouco desses desafios, né? Eu vou falar um pouquinho de como eu vejo a minha trajetória e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. É uma conversa, né? Claro. Esse programa aqui é uma conversa. E eu sou mãe de 4, eu tive um aborto retido, né? Um aborto lá bem no início da gestação, em 2010. Em 2011 me tornei mãe da Mariana. A Mariana nasceu com uma malformação chamada encefalocele. Faleceu aos 8 meses. E depois disso, Deus me deu mais 2 filhas, né? Eu tenho hoje a Celina, de 11 anos, e a Estela, de 7. E realmente, nesse período todo, né, dessas gestações todas, tudo foi trabalhando na escola. Foi observando os desafios, tanto com os meus alunos, com a minha vivência ali diária. Eu sou professor de educação física, né, mas atuava na escola. E realmente eu olhava para as minhas filhas, para a minha vida em casa, e olhava para a vida na escola e falava como dar conta da maternidade do profissional. Foi assim por muitos anos, né? Eu saí do serviço público agora recente, faz 2 anos que eu exonerei dos 2 padrões. Faz 3 anos que eu exonerei. Olha lá, gente, a nossa história se serviço conversa muito aqui. Sim. E eu não sabia de tudo isso, hein? Eu não Não. sabia, não foi combinado. E eu, dentro do tempo que eu estava na escola, trabalhando e conhecendo a abordagem sistêmica, né, da psicologia sistêmica, das constelações, não querendo puxar para um lado ou outro, mas observando a minha postura enquanto profissional, eu comecei a ver o que estava sendo pedido ali para mim, principalmente, né, através dos alunos. E foi aí que eu fui me especializar, fui estudar e acabei me afastando da escola. Por quê? Porque eu entendi que a minha missão, além de ensinar lá dentro da escola, era trazer esse conteúdo. Porque nós vemos hoje, né, Daiane, tantas mães e tantos professores e pais e familiares, eu vou usar o termo assim, perdidos em como olhar para isso. E uma das falas que eu fiz em uma das minhas postagens essa semana foi: é um tal apontar dedo para a criança apontar dedo para o professor e aponta dedo para o pai, que fica todo mundo se cutucando e não olhando para uma solução. Me conta aí um pouco dos teus desafios com a educação dos teus filhos, tendo em vista que são dois gêmeos, né? 2 pares de gêmeos, gente. Eu com 2 que já são uma distância de 4 anos, fico... Imagina com gêmeos, eu fico só observando, me conta. Então, eu trabalhei no serviço público também, mas eu trabalhei numa área diferente da tua, que é a educação social. Então, eu fui educadora social por 13 anos. Tenho a pedagogia também, atuei em escola, mas essa minha aproximação da educação, ela foi muito mais um chamado para, de fato, resolver a dor que eu tenho em casa, né? Olhar primeiro para os meus e ver que tem alguma coisa errada aqui e eu preciso dar conta disso, porque eu não tenho como esperar para resolver depois, né? Eu preciso resolver agora, né? As crianças, elas estão presentes. E com o João e com a Maria, foram os primeiros netos de ambos os lados, os primeiros filhos, né? Eu engravidei com 1 mês de casado, com 1 ano de casado eu já tinha 2 bebês em casa. E aí começam os desafios, assim, o que fazer com essas crianças, né? Trabalhando, como que a gente dá conta disso? Então, o primeiro contato com a escola e com as demandas escolar das crianças foram ali com 1 ano e pouquinho, quando eles começaram no CEMEI. E aí, o primeiro ano, para o gemelar, que é uma coisa que eu acho que só quem tem gêmeos consegue ter uma noção, é que começa a ser assim. Para quem tem filhos gêmeos, já começa assim. Não, porque tem que ser separado na escola. Não, porque a gente vai Tem que separar. separar os irmãos que ficaram tanto tempo juntinhos. Ali, ó, já vou trazendo um pouquinho do olhar sistêmico, né? Tanto tempo juntos, vínculo deles desde intraútero, toda a parte de desenvolvimento ali inicial até ir para a escola. Vamos separar. Isso, porque eles precisam... Como que isso impacta na criança. Exatamente. Então, num primeiro momento, o João, ele tinha uma codependência da Maria. E o primeiro ano eles ficaram juntos.
foram para o berçário, ali, o primeiro aninho, maternal 1, ali, ficaram juntos. E a gente percebia uma codependência, uma dificuldade, realmente. Quando eles foram para o segundo ano, que aí tinham 2 turminhas, tinham mais turmas. Então, a diretora conversou comigo, vamos separar e vamos fazer um teste. Ok, de fato, eu percebi que para o desenvolvimento deles era fantástico. Cognitivo. Mas existiu uma coisa que as professoras sempre traziam para nós, e que era assim, as salas deles eram de frente uma para outra. E eles ficavam no portão chamando um ao outro, né? Chamando o irmão, chamando a irmã. Quando eles se encontravam no refeitório, um buscava pelo outro. E aí, eu acho que nós tivemos a alegria de estar num lugar acolhedor, a ponto do quê? De permitir que eles sentassem juntos na hora da refeição, porque eles precisavam estar um junto do outro. Eles precisavam se regular, né? Eles Sim. se regulavam. A gente trouxe agora para a neurociência, tudo que tem trazido para a gente de entendimento era a maneira deles se regularem. O ponto de segurança deles, né? De segurança. Com certeza. Então, foi assim durante um tempo, até eles passarem, acho que eles passaram 2 ou 3 anos separados, sempre na mesma escola, mas separados. Depois eles foram para uma escolinha, para uma outra escolinha, e nessa outra escolinha foi muito legal, porque a diretora e as professoras, percebendo essa necessidade que eles tinham de estar juntos, elas não colocaram juntos, tá? Ainda, tá? Mas as apresentações, ações que tinham para fora do CMEI, que uma turma era escolhida, eles incluíam uma outra criança. Então, a turma do João foi escolhida para representar o CMEI numa ação cultural, de dança, tal. O que eles fizeram? Pegaram a Maria, somente a Maria da turma, e incluíram nas apresentações para que ela dançasse junto, porque eles percebiam que eles possuíam algo e uma necessidade de estarem juntos. Então, eles tentavam fazer isso. Mas até então, eu nunca tinha me atentado para essa questão do tem que separar. Porque eu era uma mãe de primeira viagem, eu ainda não tinha terminado a pedagogia, eu estava tentando sobreviver a todo aquele caos. As pessoas traziam essas informações e eu achava que, ok, não questionava muito. Só que chegou um período que eu comecei a estudar para dar conta deles. O João foi diagnosticado com altas habilidades e superdotação com 8 anos ali, mais ou menos, saiu o diagnóstico. Mas quando ele estava nessa escolinha, a professora já trazia para mim, mãe, nós precisamos prestar atenção à questão do vínculo do João, do senso de justiça, dos processos que ele fazia relacionado às questões em sala de aula, bater boca com o professor, porque ele questionava. Então, eu também tive que estudar para entender que o meu filho não era o meu filho quadradinho que eu desenhei na minha cabeça, né? E eu tive que entender também que os meus filhos, apesar deles serem gêmeos e precisarem um do outro, eles eram completamente diferentes. E isso, eu acompanho muitas mães de gêmeos, tive a oportunidade de conversar com muita gente. É algo porque parece que eles são um pacote, que eles vêm juntos e eles precisam fazer as mesmas coisas e gostar das mesmas coisas. E usar as mesmas roupas e tudo igual, né? Exatamente. Mas eu vou dizer pra você, sabe por que a gente usa a mesma roupa? Eu descobri depois com a Anne e com a Rafa. Porque eles sempre olham um para o outro. Por que ela tá usando rosa? Por que ele tá usando vermelho? Então, a gente evita esse estresse do tipo... entendi. E tempo. Porque cada roupa é uma decisão que eu tenho que tomar. Entendi. Então, aí eu tomo uma decisão e resolvo o problema de 2 crianças. Entendi. Temos uma explicação agora de uma mãe de gêmeos, Isso, que a gente que olha de fora às vezes não entende. Não entendia, né? Então, tem mais a ver com praticidade e evitar conflitos. Porque eles questionam do porquê que ela tá usando rosa, azul, justamente porque cada um tem sua individualidade. Exatamente. Porque eles não são iguais. Eles são iguais, mas eles não são iguais. Exatamente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, eu faço hoje uma redução de danos, assim, sabe? De estresse. Tem dia que tá ok, dá pra usar roupa separada, elas escolhem e tá tudo certo. Quando eu percebo que tá em crise, não, hoje a gente vai com esta aqui e tá tudo bem. E você assume teu lugar da maternidade. Exato. De Quem mãe, toma a decisão sou eu. Decisão. Exatamente. Que sou criança, eu que mando. idade que elas têm? 4. Criança de 4 anos ainda não consegue decidir algumas coisas, né? Muitas coisas. Mas enfim, e continua lá falando do teu filho. Então, e aí a escola me deu um suporte muito legal. Ela me identificou, fez com que eu olhasse para isso. E eu comecei a estudar sobre isso para entender por que aquela criança
que era tão doce e fofa, de repente começou a fugir da escola, quando era professora da permanência, porque daí ele não construía vínculo, então de verbalizar para a professora, eu não gosto de você, não sei por que você está aqui. E aí a professora, não sabendo lidar com isso, me chamava para uma reunião e eu ficava naquela, como é que eu resolvo? Porque ele não é mal educado, não é uma questão, mas ele não tem vínculo. É uma questão emocional. Emocional. Então eu fui entender para tentar trazer um pouco mais de tranquilidade para ele também, de dizer, ok, eu estou entendendo, tô aqui, tem coisas que você não pode fazer, tem outras coisas que nós vamos tentar resolver juntos. E aí eu fui estudar. E aí, no estudar a superdotação, eu também fui pesquisar alguns temas relacionados a filhos múltiplos. Porque tem várias coisas que a gente percebe que não foi feito para filhos múltiplos, porque não é o comum, né? Realmente é a exceção. E aí a questão da escola, quando eles foram para um colégio, mudaram depois ali para 9 anos, mais ou menos 10, mudaram novamente de escola, ficaram juntos quando eles foram para o primeiro ano, pré, 2 e primeiro ano, começaram a estudar juntos novamente. E aí eu comecei a estudar para entender a superdotação, mas também para entender como era esse mundo gemelar. O que de fato tinha de concreto. E aí eu só encontrei estudos científicos fora do país. Eu não encontrei nada embasado cientificamente, de acompanhamento de décadas dos filhos múltiplos com ações diferentes para compreender qual é o final dessa equação. Mas no Canadá e nos Estados Unidos existem vários estudos, Harvard inclusive, e tem um livro para quem é pai de múltiplos, que eu já indico, que é Educando Filhos Múltiplos em Idade Escolar. Esse livro é uma tradução para o Brasil e ele traz vários exemplos de acompanhamento de gêmeos, trigêmeos em idade escolar e de manejos diferentes e qual foi o final dessa história. Porque é isso que a gente quer saber. Se o que eu estou conduzindo tá lá certo, na frente vai ser positivo para ele. E né? Sabe o que é mais interessante? Primeiro, a gente quebra com uma regra. Então, para vocês, pais de múltiplos, né? Não existe nada que comprove que separar filhos múltiplos é o melhor para eles. Pelo contrário. Como você mesmo disse, né? Eles se regulam um com o outro. Isso. E tem crianças que não vão conseguir, nesse primeiro momento, se separar. E eu entendo hoje, vindo da pedagogia, que está tudo certo, porque eles precisam se sentir seguros, confortáveis para poder se desenvolver. Se eles não estão seguros nem confortáveis, eles não vão desenvolver nada. Não, mas ninguém aprende em um ambiente não seguro. Exato. Ninguém aprende. Só abrindo aqui um pouquinho para a parte do desenvolvimento da parte de segurança mesmo, né? Desenvolvimento de traumas. Porque quando a gente fala de trauma, todo mundo pensa trauma porque apanhou, porque viu alguma tragédia, né? Ou as pessoas vinculam um trauma com uma tragédia. Separar um irmãozinho lá na educação infantil, por exemplo, sem ele estar com a parte de desenvolvimento emocional, o cérebro emocional maduro para isso, preparado para isso, é um trauma. Sim. Porque ele se sente arrancado, né, desse ambiente. E trazendo para a parte da segurança, aqui nós duas estamos aqui, eu estou aqui apresentando o programa, você está aqui comigo. Se de repente começar um barulho lá fora, né, seja um barulho de obra, que seja o que for lá fora, que tire a nossa atenção, que nos traga essa sensação de insegurança, nossa, o que está acontecendo? Por que tá... Já vou me perder no que eu tenho para falar para você. Então, imagina duas crianças que se desenvolveram juntas, essa parte de vínculo emocional, lá no emocional, né? Não, mas é físico mesmo, porque a criança faz no corpo. Sim. Ela ainda não sabe, é porque meu irmão ficou comigo 9 meses, eu preciso estar perto. Não é por isso, é porque o meu corpo estava vinculado com o outro, sentindo aquela... Na verdade, eles são bi, né? São bivitelinos. Enfim, mas estavam ali no mesmo ambiente. Sim. E esse romper, eles não estão preparados. Você foi estudar, você foi se especializar para compreender. Mas quantos pais têm esse entendimento? E aí, já vou deixar a Eda continuar, gente. E aí a gente vai lá para a escola.
Se o professor não tem esse entendimento emocional, o professor vai falar, não, tem que separar e pronto. O professor, o diretor, o coordenador, né? E pronto. Por quê? Porque é assim. Porque irmão junto na sala de aula dá problema. Porque irmão junto dentro da sala de aula incomoda. Isso. Foi exatamente isso. E aí, nessa parte ali do ensino fundamental, até 4º, 5º ano, que é aquele fundamental 1, eles ficaram juntos. Depois foram mudaram de escola e ficaram juntos também, porque era uma escola menor. E aí vieram para o estadual. Aí, quando vieram para o estadual, por sorte, nós tivemos a alegria de estar numa escola menor que nos acolheu também nas nossas demandas. Sim. Então, eles entraram para essa escola, que eu falo com tranquilidade o nome deles, que é a Escola Nossa Senhora de Fátima, ali perto do Tarumã. Eles foram transferidos no meio do ano e ficaram na mesma turma. E aí acontece assim, 11, 12 anos já é uma idade que eles são, né, Eles estão entrando na fase de entender o lugar deles. Exatamente. E quando foi para o 7º ano, a professora me avisou, a pedagoga me avisou, nós vamos separá-los o ano que vem. Mas eles também estavam se sentindo confortáveis. Mãe, eu quero me separar mesmo, sabe? Aquela coisa da minha turma, sua turma, e cada um no seu. Sim, estava na fase para isso acontecer. Até porque a superdotação do João fez desafiou a Maria Eduarda no sentido de... Depois ela foi tratar isso, inclusive, terapeuticamente. De eu sou inferior ao meu irmão. Porque o meu irmão... A comparação. Então, a comparação foi algo que bateu muito forte lá em casa. E aí, nós tivemos que trabalhar isso com eles também, de, tá tudo bem, Maria, você vai ter nota... E ela não tem notas medianas, ela tem notas boas, mas o João tem o 10 o tempo todo, e o João é o destaque o tempo todo. Então, isso num ambiente onde estão os dois, o que fez com ela, né? Fez ela começar, eu não sou tão boa, eu não me desenvolvo tão bem. E aí, um dia, com terapia e com as nossas conversas, eu falei pra ela, olha, o João tem muita sorte de ter você como irmã, porque você é uma menina que tem habilidades sociais muito bem desenvolvidas. Então, você se comunica muito bem, você consegue fazer amigos. E pro seu irmão, que a habilidade social dele é média para baixo, fez com que ele forçasse um pouquinho mais essa habilidade social para se relacionar com as pessoas. Não é compensação, tá? Então, vou explicar aqui, mas é que exatamente a palavra que eu usei. Um regulou o outro no que um faltou para um, o outro. Eu preciso aprender com você. Não é à toa que vem o gêmeo numa família, né? Nunca é à toa nada, né? E aí você ter esse olhar e aprender a direcionar isso, com certeza faz muita diferença na vida deles hoje. Hoje eles estão com 15, completaram 15 anos. E aí eu percebi isso, então nessa conversa com ela, olha, não tem problema você não tirar 10 o tempo todo, você está se esforçando, eu vou mal em matemática. E não é verdade, é que ela colocou isso na cabeça, né? Que ela ia mal em matemática. E ela não ia mal. Tanto que o ano passado, em especial, ela foi muito bem em matemática, muito bem em português, assim, as notas deles se aproximaram, porque eu acho que ela conseguiu entender que essa habilidade que ele tem de processamento, raciocínio, desenvolvimento, tá tudo certo, mas ela tem outros. Sim. E ela tem que valorizar aquilo que ela tem. E ninguém precisa ser. Eu falei, você não precisa ser boa em tudo, Maria. Você vai gostar de algumas coisas e ele vai gostar de outras, e tá tudo bem. E aí eles mudaram de turma. E aí, quando eles mudaram de turma, no ano seguinte, a gente voltou, eu vivenciei a dor dos irmãos gêmeos separados já adolescentes. Então, já entendendo assim, poxa, não era mais para eles estarem sofrendo, porque já eram adolescentes, cada um com seu grupo de amigos. E o João regrediu. O João passou, ele começou o semestre, começou a chegar em casa chorando, que ele queria voltar a estudar com a irmã, e aí foi uma briga na escola. Por quê? A escola tinha separado também trigêmeas, cada uma numa sala. E também foi uma tortura para outra família. Tanto que essas crianças acabaram depois, acho que saindo da escola, eu não tive mais notícias. Mas com o João e com a Maria, eu tive que intervir com a pedagoga. Fui algumas vezes, assim, acho que umas 2 vezes conversar, ele também. E aí a gente conseguiu trazer eles novamente para a mesma sala. Sim. Porque o João, ele foi retirado daí da turma
não só de junto da irmã, mas de todos os amigos. E ele passou a ser, por exemplo, a sofrer bullying, coisa que ele não sofria, de puxar em cadeira, chutar ele. Por quê? Porque ele foi se tornando um menino... Ele foi se sentindo inseguro e ele Isso. foi demonstrando essa insegurança e ele era o alvo para aqueles que precisavam mostrar. Exatamente. Então, quando a gente conseguiu fazer esse processo de voltar ele para a sala da irmã, era outra, eu falo criança, né? Mas não era outra criança, era outro adolescente. Era o João, novamente, já firme, tranquilo, tanto que as notas foram boas. E aí, o ano passado, eles estudaram juntos novamente. E aí, terminaram o ano e foi muito legal. O ano passado foi o aniversário de 15 anos deles. E nós fizemos o aniversário, eles chamaram professoras, foi a professora de matemática, de português, os amigos, tinha uma galera da escola. Então, você percebe o quanto eles se desenvolveram e conseguiram vencer. Mas eles têm, apesar de ser menino e menina, eu percebo um vínculo muito grande um com o outro e uma necessidade. Não é uma necessidade de dependência a ponto de eu não faço nada se o outro não estiver aqui, mas é um vínculo que a gente não consegue compreender o quanto ele é necessário e assim, e precioso para eles, sabe? Eles brigam porque são é um casal, mas o tempo todo é um buscando o outro, sabe? E isso foi muito legal. E o ano passado eles fizeram o processo seletivo para ir para o Colégio Estadual do Paraná. Os dois passaram. O João passou em 13º lugar no processo seletivo, ficou super feliz. E ela passou em 300. E eu conversei com ela, falei, filha, quando eu passei na Federal, eu passei em penúltimo lugar. Você Mas entende? entrou, né? Eu entrei. Falei, você entende que o lugar que você passou não vai fazer diferença para o processo que você vai viver lá dentro? Então, sempre trabalhando essas questões, né? E para ele, dando parabéns. Parabéns, que bom, né? Ele quer fazer medicina. Eu falei, que bom, você tem que ir muito bem mesmo, filho. É isso mesmo. E Olha com a só. Maria, você vai fazer o que você quiser e você tá bem para isso. Fique tranquila. E eles estão na mesma sala. A gente não precisou pedir no Colégio Estadual do Paraná. Mas eles passaram e foram colocados na mesma sala. E olha que engraçado. A Duda, a Maria, que dizia que tinha problemas com matemática, que não entendia e tal. No novo ensino médio, eles precisam seguir, escolher a trilha, né? Escolher uma trilha de aprendizagem, sim. Os dois escolheram exatas. E ela está na exatas fazendo física, química, aprofundamento até para eles em química. continuarem juntos, porque se eles escolhessem trilhas diferentes, eles não iam poder estar juntos. Exatamente. Então, eu vejo assim, o quanto para ela foi desafiador ter um irmão que voa, mas ao mesmo tempo para ele o quanto é importante ter ela por perto, porque ela é aquela é a experiência emocional dele, né? Exato. Olha só, vou trazer um pouquinho do olhar sistêmico aqui para tudo isso, até para a gente falar das caçulas, né? Porque temos as duas meninas aí. Antes, eu quero agradecer aqui, né, para a Mimi Personalizados. Olha só, gente. Sim. A Mimi preparou pra gente essa caneca linda do programa, para que os meus convidados tenham uma caneca. Que hoje a gente está tomando água, mas se tiver um dia, podia ter feito um cafezinho, tudo bem, né? Então fica aí. Mimi Personalizados, se você quer fazer camiseta, quer fazer caneca, quer fazer produto para tua empresa, presente, Mimi Personalizados. E também o Estúdio Pave. Quando a pessoa vem apresentar aqui comigo o programa, ela recebe um vídeo editado pra gente postar lá no nosso Instagram, né? Fazer divulgação da tua participação. E o editor desse vídeo é do Estúdio Pave. Também vou convidar vocês a olharem lá o perfil deles. É dos meus enteados, esse perfil, né? Então, eu estou assim, muito feliz de ter eles como meus apoiadores aqui no programa. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre alguns desafios, algumas perguntas que vêm dos pais e que eu selecionei já toda essa minha experiência de trajetória e também da minha experiência em escola, dentro do que você trouxe, né? Será que a criança tem esses desafios emocionais, essa dificuldade, porque o pai e a mãe brigam em casa, né? Porque nem sempre é por isso. Nem sempre, é claro que pai e mãe, na verdade quem briga é o casal, não é o pai e a mãe, né? Sim, são os esposos. Na visão dos filhos é o pai e a mãe. Mas muitas vezes é esse não ser visto como ele é. Não ser visto inteiro. Nós, educadores, estamos como educadoras aqui. Nós, educadores, precisamos olhar para o nosso aluno, para o nosso cliente, para a pessoa que está junto com a gente, né? Seja um amigo, seja um colega, como uma pessoa inteira.
E essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma vivência, essa pessoa teve experiências. Óbvio que muitas vezes a gente não entende o comportamento dos outros, tendo em vista aí tantos acontecimentos que a gente vê, né, nas redes sociais, tantas notícias difíceis, né, programas aí, esses programas policiais que trazem as tragédias. Muitas vezes nós não entendemos. Nossa, por que a pessoa fez isso? Por que essa mãe fez isso com essa criança? Por que esse professor agiu dessa forma? Tivemos a tragédia do Acre no dia 7, né? Por que esse aluno tem uma história por trás? Nada, não que vou passar pano para alguém que faça algo, mas nós, quando começamos a compreender o que aconteceu na história dessa pessoa, a gente fala, poxa, eu preciso agir diferente a partir de agora, para que isso não vire rotina, para que isso não se torne comum, apontar dedos. E você me contando aqui dessa relação dos teus filhos dentro da abordagem sistêmica, o que eu vejo, né, da tua fala? Que tem na história, provavelmente na história da tua família, pessoas que não puderam ficar juntas. Lá no passado, irmãos que não puderam ficar juntos. Muito no passado tão distante, né? Como a gente brinca lá do Shrek. Um passado distante mesmo, né? Teus bisavós, trisavós, quando vieram, né, nas embarcações, vieram lá da Europa ou de outro país para o Brasil. Pensa quantos irmãos foram afastados, né? Uns ficaram, outros se perderam no meio dessa viagem. E essas memórias a gente carrega nas nossas células, no nosso DNA, na nossa psique. Não é uma coisa que é coisa de outro mundo, isso é místico. Não tem nada de místico. É genético, dali. Essa memória fica no meu corpo. E aí foi passando. E talvez os teus filhos acessaram essas memórias e falam, hoje eu posso ficar com a minha irmã. Eu não preciso mais ser separado dela. Sim. Eu não preciso mais ser afastado para atender a necessidade de outra pessoa. Aí nós vamos falar de necessidades. Provavelmente você estudou também a comunicação não violenta. Sim. Deve ter lido, né, sobre. Sim, na educação social, dentro da prefeitura, nós tivemos, essa é uma abordagem, né, atuava muito com questões ligadas à violência. Então, óbvio que esse é o tipo de tema que a gente trazia para o nosso dia a dia, né? Como abordar o outro sem ser agressivo, né? Porque a gente reproduz comportamentos o tempo todo. Isso, reconhecendo a necessidade do outro, Sim. né? Porque a necessidade do teu filho é estar junto com a irmã. Sim. Não é porque, mas não consegue ficar junto com a irmã, ficar longe da irmãzinha, né? Não é sobre isso. É sobre o que aquilo fortalece ele, né? E assim, Gisele, eu vejo que eles me deram sinais, sempre nos deram sinais, né? Por serem gemelares. A primeira vez que sabe quando a criança começa a sair fora do berço? Que a gente fica com medo que eles caiam, né? A gente vai lá e abre uma portinha para eles saírem. E eu lembro que o Giovanni abriu a portinha ali e eu falei, essa noite vamos ter visita, né? Quando eu acordei pela manhã, olhei para a cama, não tinha nenhuma criança, fui no quarto. O João tinha saído dentro do berço dele e entrado no berço dela. Olha só. E isso sempre foi uma busca deles. Quando o João estava com uns 7 meses, um pouco antes, então, ele ficou doente, ficou muito tempo hospitalizado, sem vê-la. E aí, quando ele pôde novamente mamar, comer, enfim, ele estava recusando, não estava conseguindo se alimentar. E aí, eu conversei com o assistente social e falei, olha, ele tem uma irmã gêmea, faz alguns dias que ele não a vê. Será que seria possível, né, liberar a visita? E foi automático, assim, ela entrou, viu, a gente colocou eles juntos, se cheiraram, se abraçaram, eles tinham uns 7 meses, Sim. mais ou menos, 8 meses. E ali ficaram e resmungaram um pro outro e tal. Daquele dia em diante, ele voltou a comer e voltou a mamar. Era essa ausência, né? A ausência. Olha só, como esse entendimento seu, de mãe, né? Que mãe é a... Nós temos esse, a gente chama de instinto materno, temos essa intuição, a gente percebe. A grande questão é que muitas vezes o que vem de autoridades, né, não é ouvido. Claro que a mãe vai defender. É óbvio que a mãe vai querer passar o tal do pano, né? Isso. Não é sobre isso. E eu escutei isso com o João e com a Maria ali na escola, já eles maiorzinhos, quando eles estavam separados. E eu lembro que o meu embate com a pedagoga, ela disse, mas é importante que eles se separem. E eu falei, mas é importante para quem? Para quem? Por quê que eles... Falei, se eu, que sou mãe, identifico que ele está sofrendo
que ele não está se desenvolvendo, que ele está verbalizando para mim que ele quer voltar a estudar com a irmã. E quando ele estudava junto com a irmã, nós não tínhamos grandes problemas, eu não entendo por que é necessário. Eu não vejo necessidade, porque eu e você talvez nunca vamos compreender qual é a necessidade que um tem do outro. E talvez eles vão passar uma vida inteira necessitando um do outro. E buscando fora. E tá tudo certo, porque eles nasceram juntos por algum motivo que eu não sei explicar. Então, eles precisam um do outro, isso é fato. E eles amadurecendo emocionalmente, o que vai acontecer? Com a maturidade cerebral, né, emocional, eles vão aprender os momentos em que quando eles precisarem. Não, agora eu vou namorar, agora eu vou casar, Sim. agora eu vou ter minha família, eu vou ter minha casa. Não vou poder morar na mesma casa que a minha irmã, mas não estranhe se eles forem morar no mesmo condomínio. Eu Morar tenho, próximo. Às vezes até no mesmo condomínio. Eu tenho uma amiga, agora que ela saiu, ela morava no mesmo terreno da irmã, era um condomínio, moravam, da irmã acabou mudando, ela se divorciou e mudou. Aí comprou uma casa, essa outra irmã comprou a casa no mesmo lugar. Para quê? Para estarem juntas, Próximas. né? Para estarem próximas. Mas elas têm a maturidade de cada uma viver sua vida. Então, essa experiência da escola é o que reforça. Teve uma postagem que eu fiz, que viralizou no meu Instagram, do Justin Bieber. E eu coloquei ali, a escola ela acaba reforçando, potencializando uma dor. Não porque a escola é ruim, gente. A escola não é ruim. Não. Só que a escola tem a visão da escola. Da forma de trabalho, que é o ambiente que elas acreditam. Lá do início de tudo das escolas, Sim, né? Algumas sim. escolas foram mudando a visão, mas a nossa escola tradicional, ela ainda acredita que tem. E hoje, conversar com os pais, entender essa criança, não é que, mas eu vou ter que entender todos os alunos. Eu escuto isso de professores, amigos e colegas, né? Eu trabalhei 20 anos em educação. Mas como é que eu vou saber a história de todas as crianças? Você acha que eu vou ficar... Não é para cuidar do aluno. É apenas olhar para ele e falar, bom, ele tem uma história. Como eu vou poder, como professora, fazer o meu papel de professora com essa criança? Sim. Vai facilita a vida, né? É uma criança mais tranquila, né? É uma criança que fica muito mais tranquila. Com Agora, certeza. vamos lá. Vamos falar um pouquinho, não sei se você quer trazer mais questões deles ou se você quer me trazer agora. Como é que é a relação deles? Eu queria adiantar para saber da relação quando chegou As gêmeas mais novas. Para eles e então, foi teve muito uma legal. perda nesse caminho. Teve. Né? Então, o João sempre dizia para mim que ele queria muito um irmão. Então, ali com 9 anos, quando eles estavam com 9 anos, eu engravidei do Emanuel. O Emanuel, eu brinco que ele já veio do céu com um nome, porque eu tive tive 3 sonhos. E nesses sonhos, Jesus colocava um bebezinho no meu colo e dizia que aquele era o meu Emanuel. Então, quando eu engravidei, falei, é o Emanuel que está chegando. Só que o Emanuel veio com várias questões. Então, desde o início da gestação, eu já sabia de uma possível cardiopatia, foi uma gestação inteira já sabendo que ele poderia partir a qualquer momento, né? Mas com as crianças, com o João e com a Maria, eu guardei isso para mim. Eu deixei eles aproveitarem, assim, era esperar o irmão que ia vir. E o João falava, mãe, eu sonho que eu tô com ele no colo, enfim. E esse irmão chegou, eles tiveram a oportunidade de conhecê-lo, vê-lo apenas uma vez na UTI, conheceram, e aí o Emanuel partiu, né, com 14 dias. E o João, na semana que o Emanuel partiu, o João falou a seguinte frase para mim: mamãe, como eu não pude ficar com o Emanuel, agora eu vou rezar e vou pedir 2. Olha só. E eles passaram, ele e a Duda, passaram o ano seguinte, assim. A gente tem o hábito de rezar o terço em família e eles sempre pedindo. Agora eu quero 2 irmãos, agora eu quero 2 irmãos, agora eu quero 2 irmãos. E aí, quando completou um ano que o Emanuel havia falecido, faleceu dia 29 de novembro, completou um ano, eu engravidei no dia 12 de dezembro. Eu sou muito devota da Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, engravidei exatamente no dia dela. E aí, quando eu contei pro João, o João falou pra mim assim, não é um só, mamãe. Olha, ele já sabia. Tanto que eu fui fazer a eco com meu esposo à noite, a gente foi numa ecografia. Quando eu voltei, eles estavam com a minha cunhada. Ele levantou correndo do sofá assim e falou, quantos? Essa foi a pergunta dele. Quantos? Eu falei, de fato, você tem razão, são 2. Ele falou, eu falei porque eu pedi. Eu te disse. E eles pedem com tanta fé, né? Tanta sinceridade, né? É uma coisa incrível. E foi muito linda essa relação deles. Tem sido
desde a chegada delas. Vamos chorar já agora. Não vou chorar, não vou chorar. Mas foi muito lindo. Lindo, assim, ao ponto de muita tranquilidade e paciência, sabe? Querer estar junto. Eu lembro de uma situação em especial que as meninas deviam estar ali com uns 20 dias no máximo. E a Rafa, uma das bebês chorou. E aí você tá muito cansada nesse início nessa rotina maluca de início de adaptação. E que cada uma é um, e eu fico falando com duas, então, senhor. E eu lembro que eu escutei uma chorar e daqui a pouco eu cochilei. Daí eu acordei e falei, meu Deus. Porque aí eu já tinha o hábito de deixar elas no quartinho delas, né? Com a Maria também, então com elas foi muito tranquilo também. O quarto era próximo do meu. E aí quando eu levantei do meu quarto, o João tinha saído do quarto dele. Lá. Na cozinha com a luz acesa. Aqui, meu Deus. Dançando com ela na cozinha. E tinha isso, 10, 11. Ele já estava com uns 11 anos, né? Porque o Emanuel nasceu, ele já tinha 10, quando elas nasceram, já estava perto de 11 anos. E aí com elas no colo, né? Com uma delas no colo. Então, sempre muito próximo para dar banho, para ajudar a trocar. Eles têm um vínculo muito lindo. E eu brinco que a Rafa, ela é gêmea do João e a Ana Clara é gêmea da Maria, porque, inclusive, fisicamente, eles são muito parecidos, são gêmeos trocados, assim, muito parecidos. E a relação deles é uma relação muito boa, muita parceria. Eles foram, de fato, assim, uma rede de apoio para mim. E como foi você viveu isso também, né? Um pós-luto, né? Um pós-luto. Que não sei nem se a gente pode chamar de pós-luto, porque não permanece. Deu tempo de você viver esse luto, né, em profundidade, porque já engravidou. Né? Foi um ano, né? Eu vivi esse um ano, aí elas vieram. Foi um processo, né? Foi um processo muito doloroso. E quando elas chegaram ali, então, esse um ano eu vivenciei com muita terapia, muita oração, médico, psiquiatra, ginecologista, todo mundo de olho, né? Então, eu tive a alegria de ter uma equipe multidisciplinar em cima, assim, me dando suporte para tudo. Até a tomada de decisão de, ok, se vier outro bebê, tá tudo bem. Ok. Né? Eu consigo dar conta a partir de agora. E aí, a gestação delas foi também com a terapeuta aqui do meu lado, né? Eu ia fazer exame, ela estava no telefone. Tá tudo bem, você tá calma, faça esse exercício, me ligue depois do resultado, faça isso aqui, tá tudo bem você se sentir desse jeito, não tem nada de anormal, veja, né? E aí isso é fantástico, né? Você entender, conhecer seu corpo, entender aquelas reações. E então, entender que tá tudo bem você sentir. Isso. Não, eu não preciso não sentir nada. Tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo. E aí, quando elas vieram para casa, então, eles foram muito cuidadosos. Eles são muito parceiros até hoje. Assim, eles são muito amigos. É muito bonito ver eles juntos, ver os quatro, sabe? É muito gostoso. Tem horas, assim, que eu paro na cozinha, eu olho os quatro, assim, e eu fico namorando aquele momento. Porque é muito rico. E os dois mais velhos foram uma escola fantástica para mim. Nossa, a frase que me veio aqui na cabeça. Que eles foram uma escola. Foram, porque aí o que aconteceu? Quando elas chegaram, no meio do caos, e passando por todo esse processo da perda do Emanuel, eu entendi que para que eles ficassem bem, eu precisava me sentir bem. Nem todo dia eu estaria bem, mas eu precisava fazer coisas por mim. Então, eu aprendi coisas que eu ensino todas as mães que vão ter bebês hoje, assim. Você quer tomar café? Toma. Ele vai chorar? Tá tudo certo. Deixa eu chorar. Toma café. Você quer tomar banho? Tome, porque um banho, nossa, renova você. Renova a vida da gente. Quer dormir um soninho? Deita lá, bota o... Isso, a casa tá bagunçada, tudo bem que você vai arrumar, ela vai bagunçar de volta. Eu tenho um problema grande com casa bagunçada. Mas eu aprendi a me dar tempo, sabe? A ser mais leve, a baixar a régua com você. Você aprendeu a se cobrar menos. Como mãe, né? Isso. E aí, como mulher. E como mulher. E aí, com elas, eu já consegui ficar em casa com elas até elas completarem 1 ano de idade. Foram para uma escolinha ali já com 1 ano. E aí, já foram para a mesma turma. Numa escolinha que é uma escolinha particular, que o João e a Duda também estudaram lá quando eram menores, que eu conheço a equipe. Cheguei até a trabalhar lá na escola por pouco tempo. Mas aí... Sabe, com um olhar já diferenciado, do tipo, a escola entende de ensinar, mas quem entende dos meus filhos sou eu. Exatamente. Então, esse é uma das
dos pilares da parte sistêmica da educação. E por isso que é tão importante a gente trabalhar junto, né? Exatamente, que os pais vieram antes. Se não tiver o pai e a mãe, não vai ter criança nessa escola. Isso. E quando a escola, a parte da aprendizagem, qual a função da escola? Aprendizagem. Então, apesar de hoje muitos professores, né, educadores questionarem, mas eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser... Não tem que ser nada disso. Está tomando esse lugar porque não está deixando com os pais. Por isso essa briga, né? É igual essas questões de relação homem e mulher. A mulher não deixa o homem ser o que ele é e aí ela acaba se sobrecarregando. E é bem isso. Vamos escutar a mãe? O que essa mãe tem para dizer? Isso. Vamos trabalhar o que é o meu lugar como professora? Isso. E aí elas permaneceram nessa escola até o ano passado, e aí elas mudaram de escolinha, né? Foram pro pré-1, né? Que é aquele pré-1, pré-2, para daí pro primeiro ano. E aí, quando eu fui fazer a matrícula, porque é uma escolinha do município, a pessoa na recepção já chegou assim para mim, elas são duas, só para avisar que elas ficam separadas, tá? E era a pessoa da matrícula, eu falei para ele assim, eu não vou brigar com você porque esse papel não é seu. Porque ele exatamente, ele tá ali como você só tá recebendo os documentos e tá tudo bem essa informação, muito obrigada. Eu vou, quando que inicia as aulas, quando que a equipe técnica tá aqui, quando que eu posso conversar com eles? Aí ele falou, não, a partir de tal período você já pode agendar. Falei, então tá tudo bem, eu não vou sofrer. Isso era antes do Natal, né? Eu falei, capaz, eu vou pensar nisso em janeiro, ó, quando eu voltar. E aí foi muito legal quando eu cheguei na escola para uma reunião inicial, e aí eu já ia procurar a equipe. E a vice-diretora da escola foi diretora do João e da Duda, e ela já me conhecia. E aí, de cara, eu falei, que bom que você está aqui, porque eu tenho uma situação e eu preciso que você me oriente com quem tratar. Já me orientaram que elas vão ficar separadas, e eu não quero que elas fiquem separadas. E aí ela foi tentando conversar, ela falou, sabe, assim, a gente pode tentar, que tal experimentar elas separadas? Eu falei, vamos fazer diferente, que tal experimentar elas juntas? E aí, se não der certo, a gente senta, conversa e vê um outro plano. Pode ser? Porque você já teve uma experiência. Vamos ouvir a mãe, gente. Vamos ouvir a mãe. Com esse olhar. Isso. Não é ouvir a mãe, porque eu não tô fazendo birra, né? De raiva, eu quero. Vai ter post meu com vídeos de pessoas que estão postando vídeo fazendo a cara da mãe, né? Os professores se vestindo como mãe e falando, mãe, chega e tal. Vai ter vídeo meu falando sobre isso. Você vai em algum lugar que sabe que as pessoas falam mal de você? A mãe não vai para essa escola porque vocês estão falando mal dessa mãe. A hora que nós começarmos a olhar para os pais vão olhar para os professores também, né? Você não chegou lá, não tem que ser assim e pronto. Poxa, essa mãe já teve 2, ela já tem gêmeos, não é a experiência inicial dela. Não. Ela sabe que talvez com as 2 seja diferente. Exato. Mas eu quero começar do que eu já vivi. Então, vamos experimentar o que eu já vivi. Se realmente não der certo, a gente muda. Isso. E o legal é que na escolinha anterior, da onde elas saíram, a pedagoga ainda perguntou para mim, vão deixar elas juntas? Eu falei, olha, me orientaram já de cara que vão deixar elas separadas. E ela olhou para mim e falou, ai, que pena, não deixe. Assim, não é que não deixe, porque eles acompanharam elas por quase 4 anos, sempre na mesma sala. E elas me trouxeram isso. O que a gente percebe delas, elas não têm codependência uma da outra. Elas têm necessidade, sim. Uma tá chorando, a outra vai lá e abraça e conversa. E irmã, não precisa chorar. E ainda o tal da regulação. Mas elas têm grupos separados de amigos, elas se desenvolvem super bem, inclusive com gostos e comportamentos e habilidades diferentes, que você percebe que não é um espelho. Uma não está olhando para a outra pensando, ai, como é que ela está se comportando para eu fazer igual? Não, elas já desenvolveram. Mas você sabe que justamente elas fazem isso porque elas se sentem seguras, que foi o que a gente falou lá no início da nossa conversa. Exatamente. E aí agora tem 4 meses que estão na escola, e já conversei, já pedi uma reunião agora com a pedagoga para entender como é que elas estão, e elas estão indo super bem. As professoras falam muito bem, que elas são muito queridas, doces, que se desenvolvem, que se comunicam. Então, eu não tenho problema mesmo de desenvolvimento, né? E eu percebo que elas se sentem seguras, elas vão para a escola muito felizes, e vêm felizes, e conversam, e contam, Então, de fato, eu vejo que esse meu posicionamento foi positivo para elas. Foi, você assumiu o teu lugar de mãe, né? Eda, eu falo, gente, o tempo voa.
né? Nós temos mais 8 minutos aqui, mas o que eu quero que você traga? Se você está assistindo esse vídeo, né? Aqui no Instagram eu coloquei, mas eu tenho que fazer com as duas. Temos que fazer uma live para deixar gravando aqui. Lá no YouTube vai estar esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, vocês querem comentar alguma coisa, eu vou olhar os comentários depois. No próximo programa também a gente vai trazer o computador aqui para ficar olhando. Primeiro dia, estreia, né? A gente vou trazer a Eda de novo, com certeza, para falar mais sobre a experiência e falar sobre o que você faz hoje. Conta aqui para nós um pouquinho de qual é o teu trabalho hoje, que você falou que trabalha com alto impacto social. Eu quero entender um pouquinho aí. Então, eu saí do serviço público para atuar com o terceiro setor, né? Para atuar com projetos sociais. Então, hoje, o meu papel é o quê? É consultoria e assessoria para que essas organizações, institutos, ONGs, impactem mais pessoas e tenham saúde financeira para isso. Porque a maioria das organizações, elas surgem de sonhos, surgem de situações difíceis que as pessoas... Nossa, eu acho que com o meu conhecimento eu consigo auxiliar outras pessoas. Mas quem que paga essa conta no final do dia? Porque ONG, a gente não é ONG. Nem sempre a ONG se mantém, né? Eu tive um mentor que ele falava assim, você não é ONG. Você é terapeuta, você não tem que ficar fazendo terapia de graça. Exatamente. Mas tem ONG que não se mantém também, gente. Não, e ONG, organizações do terceiro setor, ONGs, institutos, fundações, elas só irão gerar alto impacto quando elas se comportarem como empresa. Elas precisam pensar no dinheiro, elas precisam pensar nos processos. Para poder ajudar mais pessoas. E elas precisam ter pessoas lá dentro. O voluntariado é incrível, é fantástico, mas a gente não tem continuidade de serviço muitas vezes. Porque o voluntário está trabalhando em outro lugar para pagar as suas contas. Né? Então, e as organizações, elas têm processo... Eu conheço organizações incríveis, mas que nunca tinham acessado recurso. Nunca tinha acessado recurso público. Então, hoje, nós temos uma empresa que é a Impactação, @Impactação Consultoria e Assessoria do Terceiro Setor. Estamos no Instagram. 3 anos. E ela foi uma resposta a uma oração minha também. Mas, em especial, uma oração preocupada com o financeiro da casa, mas preocupada, em especial, em estar presente com as crianças. Ter mais tempo para os teus filhos. Então, hoje, às vezes eu trabalho sábado, domingo, trabalho à noite, mas a minha galera tá em casa. Se ficou doente, sou eu que levo pro médico. Se não tá bem, fica comigo. Hoje estava muito frio, inclusive. E a Ana com muita tosse, ficou de atestado semana passada, eu segurei em casa. Por quê? Porque hoje eu tenho essa possibilidade de decidir. Não vai prejudicar na vida escolar, tá tudo bem. Hoje vai ficar em casa, tá muito frio, tá tossindo muito, a mamãe dá conta disso. Então, essa autonomia de tempo, Gisele, ela é maravilhosa. Eu não abro mão disso, autonomia de decisões da sua vida. E eu que trabalhei tantos anos, eu trabalhei por 20 anos na educação. E a minha filha que faleceu nem deu tempo, né? De muito tempo ali de convívio, eu trabalhando. Eu trabalhava só pela manhã, o tempo que eu tive que retornar para a escola. E à tarde eu só precisava ir 2 vezes para a escola. Quando eu precisei ir, logo ela internou e acabou falecendo. Mas com a Celina e com a Estela, desde pequenininha elas iam para a escola, né? Desde lá, pós-licença maternidade, chegou um momento que foi a pandemia, que eu trabalhava como terapeuta e como educadora na escola. E eu fiquei com elas em casa e eu falava, não, eu quero ficar com elas em casa. Eu quero ficar em casa. Aí eu exonerei de um padrão e aí o ano passado exonerei do outro. Por quê? Porque isso que eu ensino aqui hoje, o que eu ensino aos meus clientes, né, de terapia, de mentoria, é gratificante. E tem a questão do retorno financeiro também. A gente precisa pagar as contas, a gente precisa viajar, a gente precisa comer, né? Mas, além do financeiro, é essa sensação de estar fazendo o que veio fazer, de cuidar das crianças, trazer segurança, me sentir segura. Isso. E é tudo o que a gente conversou aqui. Porque se a criança, desde pequena, ela tem essa questão do vínculo, ela tem essa conexão com o irmão, com um amigo, com a mãe, com um professor, um respeito, ela vai se tornar um adulto que vai respeitar o outro. Com certeza. Eu tenho certeza que os teus filhos, meu marido é professor do colégio estadual. Ah, é? Provavelmente serão Professor alunos do dele, é professor de matemática. De matemática? Vai ser. Ele é professor de matemática e de ciências, mas ciências é só para o ensino fundamental. Então, e provavelmente, os teus filhos, por terem vivenciado tudo isso com respeito, eles vão se tornar adultos que vão respeitar a vontade do outro. Né? Falar, olha,
E vão saber pôr limite. Igual a mãe fez, né? Assim. Que tal experimentar as duas juntas? Que tal a gente fazer diferente? Então, quero te agradecer, Eda, por ter aceitado esse convite. Para mim, esse programa é um presente às minhas orações também. Ai, que lindo. Eu tendo um método, hoje eu ensino terapeutas, eu formo terapeutas, mas além disso, a parte da educação estava muito latente. Então, eu entreguei para Deus no início da quaresma mesmo. Eu falei assim, Senhor, me mostre um caminho em que eu possa ajudar mais pessoas. E eu tenho certeza que aqui, através do Voz da Educação, você vai ser ouvido, você vai poder trazer suas dúvidas. Já vou anunciar que o nosso convidado da próxima semana, ele é pai e ele foi estudar psicanálise para poder se relacionar melhor com seus filhos, para entender as suas questões. Ele fez terapia, entendeu suas questões e foi estudar para ter mais tempo também de qualidade com os filhos, olhando para as questões educacionais. Muitas coisas, vou até levar para a câmera agora, muito do que acontece com nossos filhos vão ser potencializados na escola e é aí que os pais vão olhar. Se a escola não tiver o olhar para esses pais, não vai resolver o problema da criança. E aí vão acontecer essas dificuldades, essas tragédias aí que a gente vê. Sim. Né? Deixa um recado, então, para os teus filhos, aí para quem você quiser, para a gente deixa teu Instagram também para as pessoas, além da empresa que você falou, né? Para as pessoas seguirem. Então, o Instagram, então, começar pela parte mais fácil, né? O Instagram, o meu pessoal é @edaiane.rocha. Eu tenho um projeto que está parado, que é o @família Bivolt, que é dicas, conteúdos para famílias de múltiplos, né? Que a gente Mas tem muito conteúdo lá, eu já espiei. Tem algumas mesmo coisinhas. que esteja parado, tem movimento, porque está lá. Está lá e tem um canal no YouTube onde nós tínhamos um podcast. Está parado, talvez a gente retome isso ainda. Que era com especialistas voltados para pais de gêmeos ou múltiplos, né? Trigêmeos, enfim, com profissionais ali. Tinha pediatra, obstetra, profissional da amamentação, porque são demandas diferentes, né? Então a gente também precisa olhar para isso, para trazer um pouco uma luz no fim do túnel, digamos assim, né? Bom, aos meus filhos, eu sou muito grata. Ontem eu fiz uma oração, falei, Senhor, muito obrigada, né? Esse Dia das Mães só faz sentido porque eles estão aqui e passaram pela minha vida, né? Então, o meu agradecimento a eles por esse dom da maternidade. Sou apaixonada por aquelas criaturinhas incríveis e que me desafiam. Ao meu esposo também, por aceitar esse desafio que também não é muito fácil. Disseram sim, né? Dissemos sim. Mas a todos vocês que estão aí, né, com desafios, dificuldades, vão atrás. Não existe uma resposta pronta para as coisas. As pessoas são diferentes, elas são individuais. O que serviu para mim talvez não sirva para vocês, mas talvez... Você está compartilhando a tua experiência. Isso. Mas é algo que, poxa, foi diferente, foi desafiador, foi com muito respeito, né? Isso a gente precisa ter um respeito muito grande pela escola, pelos profissionais que lá estão. Eles têm lugar. Sempre, eu sou muito grata. O meu relacionamento com as escolas sempre foi muito bom, porque eu sempre fiz questão de ressaltar a minha gratidão por eles atuarem numa fase da vida dos meus filhos que eu não estou lá todo esse tempo, mas eles estão. Eda, no próximo programa você volta para contar da tua trajetória na escola. Pode deixar, trago sim. Muito boa tarde a todos que acompanharam o nosso programa. Nos vemos na próxima segunda, às 14 horas. Se você tem dúvidas, quer trazer sugestões aqui para o programa, pode entrar em contato lá com @Gisele Maltaca, diretamente no meu Instagram. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigada.